Agora a gente trata da reunião ministerial que ocorreu na manhã de hoje no Palácio do Planalto. O presidente Lula disse que o Brasil não está disposto a ser tratado como um país subalterno. Na abertura desse encontro, o presidente citou temas internacionais como a guerra na faixa de Gaza e as taxações dos Estados Unidos. A respeito do tarifaço, voltou a defender a soberania brasileira. Ele afirmou que os ministros Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira estão 24 horas por dia à disposição para negociar. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos de ninguém. Detalhe, Augusto, vários ali dos ministros usavam esse bonezinho, o Brasil é dos brasileiros, aí by Sidônio Palmeira. É assim que eles se identificavam, devia ter o nome escrito aqui, porque essa turma não se conhece. 2 reuniões em um ano, eu tenho certeza que o Lula não sabe o nome de mais que a metade disso aí. É ou não é? E eles não sabem não tem plano, não apresentaram plano nenhum. E ele faz a reunião para dar um balanço. Certamente ele disse no final que agora a semeadura já está pronta, então vem a hora da colheita. É isso que assim termina a reunião do Ministério Brasileiro. Ele não sabe o nome dos caras, devia decorar o nome, pelo menos em meia dúzia. Não sabe. Foi a segunda reunião do ano, né, para fazer o balanço da gestão Lula 3. Tem muita coisa para fazer. Vou trazer aqui mais detalhes, porque o presidente Lula, nessa reunião, também voltou a criticar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, além de fazer críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e à falta de regulamentação das Big Techs. E o boneco, o que é isso? Vou chegar lá. Ó. Ah, tá. Eles estavam usando esse boneco com a mensagem "O Brasil é dos brasileiros", reforçando então o discurso nacionalista e de soberania. O petista reforçou que as Big Techs são patrimônio americano, mas que o Brasil tem legislação própria e soberania sobre o seu território. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as Big Techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As Big Techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. E Lula também criticou a decisão do governo dos Estados Unidos de cancelar o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Eu queria dizer ao companheiro Lewandowski da minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de caçar o teu visto. Na verdade, eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você. Você deve ter orgulho de saber o que você fez, que fez com que os caras tivessem tanto ódio do Brasil que chegasse a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte e contra qualquer personalidade brasileira. Bom, e aí, Silvio, nessa reunião, que é a segunda do ano para reunir os 39 ministérios, o Lula aproveitou para apresentar a toda a equipe o novo slogan da gestão. Então, sai de cena o slogan União e Reconstrução e passa agora ao seguinte slogan, a seguinte mensagem: Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Essa foi a troca. Você vê quando... Puxa vida. Para saber se uma frase é idiota, é só você botar o contrário. Se o contrário fizer algum sentido, então tá bom. Agora, como é que é? Governo do Brasil... do lado do povo brasileiro. Imagina só assim, contra o povo brasileiro. É possível fazer isso? Não. É frase de idiota. É isso que está fazendo Sidônio?
Muito bem pago, por Não sinal. merecia nem ter sido convocada. Acho que não foi também. Diga, Silvio. Olha, chama a atenção, né? O Augusto falava do boné, que o boné deveria ter o nome do ministro, porque o Lula seguramente não sabe, e não sabe mesmo. Chama realmente a atenção o tamanho. Eu vi uma foto, talvez eu até consiga pegar aqui e mando na sequência, uma foto oficial dessa reunião. Ela poderia tranquilamente ter sido feita no estádio Mané Garrincha, de tão grande que é a equipe ministerial do Lula. Então ele não conhece os ministros, ele não sabe o que cada um fez, faz, ou pretendia fazer, ou pretende, não tanto faz. Até o tempo verbal não cabe aqui, porque ninguém fez nada e ninguém vai fazer nada. O slogan é ruim, eu concordo. Parece, o Lula, ele cada vez mais parece estar dirigindo uma reunião do sindicato lá na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, ou até da CUT, mas menos uma reunião da Presidência da República com o primeiro escalão. Porque ali, como é que funciona? Cada ministro tem um tempo muito curto, é um tempo de fato breve, numa equipe enxuta, né? Era assim em governos que funcionavam, e o ministro apresenta de uma forma breve, em 3 ou 4 linhas, quais foram as diretrizes aplicadas pela sua pasta naquele ano, naquele período, e entrega aos demais um documento, caso queira aprofundar. E o ministro da Casa Civil é o responsável, porque ele é o chefe dos ministros, ele é o responsável para mostrar qual é a integração entre essas pastas e secretarias, ou seja, uma determinada ação que envolve o Ministério A, mas passou pelo Ministério B, e aí, resultado, tanto, investido, tal. É uma coisa didática, isso é uma reunião de trabalho, de planejamento, deveria funcionar como uma reunião de empresa, uma prestação de contas, um balancete de empresa, mas não. Né? É essa coisa que parece reunião de sindicato. Só citar algumas coisas que eu li hoje, Paula, de forma muito breve, na imprensa, os bastidores que os colunistas trouxeram. Uma insatisfação do Lula com ministros de partidos do Centrão. Falou ali meio que do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, do Hugo Mota, chefiado, o dono do partido é o Marcos Pereira, tem a Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, tem uma base evangélica e de pastores, inclusive com mandato muito forte, de que eles teriam de escolher qual é o lado. Hoje esse partido tem um ministério, que é o Ministério de Portos e Aeroportos, aquele que o Márcio França chefiava, falou muita bobagem, criou aquela história de que aposentados viajariam com R$200, a preço de passagem, foi tirado de lá, deram alguma coisa para ele, provavelmente o final da mesa, ninguém nem enxerga ele, né? Tem que olhar para ver onde é que está o Márcio França lá na reunião ministerial, é o Silvio Costa Filho. O União Brasil e o PP, que é essa federação que falávamos há pouco. Ali, o PP, o Ciro Nogueira, que estará com a gente no Arena na próxima quinta-feira, nesta quinta-feira, depois de amanhã, para responder perguntas sobre o que essa federação vai fazer daqui para frente, já disse que deve desembarcar do governo Lula. Eles têm uma pasta pequena também, que é o Ministério do Esporte, esvaziado pelo Fufuquinha, né, o André Fufuquinha, porque o pai dele, que é o Fufucão, é o prefeito de Alto Alegre do Pindaré. E o União Brasil tem 3 pastas. Tem o Frederico Siqueira, que ficou no lugar do Juscelino Filho na pasta das comunicações, o Sabino, que é o ministro de Turismo, e o Valdez Góes, que já foi preso quando era governador do Amapá, que é o ministro da Integração Nacional. Essas siglas devem desembarcar, ou seja, é um governo que vai ficar ainda mais esvaziado dentro do Congresso Nacional. Não adianta, portanto, essa reunião apresentar nenhum tipo de proposta. Nada será votado. Aliás, Paula, esse governo tem 12 medidas provisórias para votar no segundo semestre, já aplicadas, medidas já endereçadas ao Legislativo. A primeira, que trata de um repasse milionário, salvo engano, 14 milhões de reais para a FAB, a Força Aérea Brasileira, que transporta ministros do Supremo, inclusive nas aeronaves, nos jatinhos, caduca amanhã, quarta-feira, tem que ser votada, senão perde validade. Tem a reforma do setor elétrico, tem muitas outras. 12. Qual é a expectativa para esse governo? Vai perder tudo, até medida provisória.